Olá, bem-vindos a mais um vídeo da série Verità Responde. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, e você? Ótimo, tudo bem. Rodrigo, vamos começar com aquele overview sobre o que é Fator Verità? O Fator Verità é um fundo imobiliário de papel que investe preponderantemente em CRIs. Hoje a gente ultrapassa o patrimônio aí de 1,3 bi e a gente já tem mais de 100 mil cotistas. Muito bem, obrigada, Rodrigo. Vamos às perguntas. Primeira pergunta, Rodrigo. Por que vemos uma volatilidade maior no preço das cotas no último e no primeiro dia do mês? Boa! Interessante. Na verdade, existe uma dinâmica que a maioria dos fundos imobiliários, eles têm a data com no último dia útil do mês. Então, se você tem a cota naquele último dia útil, você tem direito a receber o dividendo na data posterior, que geralmente é por volta do dia 15 do mês seguinte. Então, o investidor ele compra a cota no último dia ou nos últimos dias do mês para poder fazer jus àquele dividendo que vai acontecer, que vai ser recebido ali no dia 15. Então, é uma forma do investidor tentar capturar um pouco mais de ganho, tendo ali, além da compra da cota, um ganho do dividendo. E aí a cota então tende a aumentar de valor no final do mês e logo depois que ele já tem o direito a receber esse dividendo, passando um dia da data com, ele passa a vender essa cota nos dias seguintes. Então no final do mês aumenta, no começo do mês diminui, para o investidor tentar capturar esse ganho. Muito bom, que sacada, bom para nós aprendermos, né, como investidor. Bem, vamos para a segunda. Segunda pergunta. O que é feita, ou como é feita, eu acho que caberia mais a precificação dos CRIs na carteira dos fundos imobiliários? Como é, Rodrigo? Não, interessante essa pergunta também. O fundo imobiliário, ele é composto de diversos ativos, né? O Verità, por exemplo, ele é composto de CRIs e alguns fundos imobiliários. E a precificação desses ativos, como o ativo ele não é muito líquido, ele não tem muita liquidez no mercado secundário, então ele passa pela precificação por parte do custodiante e do administrador. O custodiante e o administrador, eles têm maneiras de fazer essa precificação. A principal delas é, caso aquele ativo, apesar de ser ilíquido, caso aquele ativo teve alguma movimentação no secundário, alguma negociação no secundário que seja relevante, e aí o relevante pode ser 5%, 10% do total do ativo, aí o administrador e o custodiante marcam aquele papel pela taxa da negociação que foi feita. A outra forma deles precificarem o papel é, uma vez que o papel é comprado com determinado spread de crédito, ou seja, ele, por exemplo, 2% acima da taxa do título público de mesma duration. O título público mudando de patamar de taxa, ele também ajusta esse patamar de taxa do papel de acordo com a volatilidade, com a mudança aí do título público. Então essas são as duas principais maneiras dos administradores fazerem a marcação dos papéis e precificar os papéis. E a terceira, essa é menos comum, se o papel teve algum problema de crédito, teve algum problema no aumento do risco dele, o administrador e o custodiante também podem fazer uma marcação a menor, dizendo que aquele papel já não vale mais tanto quanto valia quando foi comprado. Correto. E assim fica o movimento, isso é para que a gente possa entender a volatilidade, né? Na verdade, a mudança de valor nas cotas. Temos 3 maneiras de serem precificados esses títulos que compõem a carteira do fundo. Exatamente. E essa mudança, ela varia a cota patrimonial do fundo, não a cota a mercado. Então, cada vez que eu tenho a soma dos valores dos ativos alterados, a minha cota patrimonial também se altera. Mas a cota a mercado tem uma dinâmica diferente. Ótimo, muito bom. Obrigada, Rodrigo. E, para finalizar aqui, a terceira pergunta desse nosso vídeo da série, qual é o impacto desta variação na rentabilidade dos dividendos, na rentabilidade e dividendos do fundo imobiliário? Na verdade, não tem um impacto direto. Então, se o meu ativo ele está mais caro ou mais barato, se ele teve uma reprecificação, ele não tem um impacto no pagamento do dividendo, porque aquele ativo tem sempre a mesma taxa de juros, a mesma correção, a mesma amortização programada
desde o início, né? Claro que existem algumas variações, mas é basicamente isso. Então, se aquele ativo está precificado para baixo ou para cima, de acordo com o administrador, não muda a rentabilidade que ele gera. O que muda é a alteração do preço da cota patrimonial, que também é diferente do preço da cota a mercado. Então, não tem nenhuma influência no dividendo, o que tem influência no preço desse papel. A única coisa que pode acontecer é, caso o gestor venda esse papel por um preço maior ou menor do que ele comprou, até independente da marcação que o administrador custodiante fez, ele pode vir a ter algum ganho ou algum prejuízo, mas no dividendo não tem influência nenhuma. Então, no dividendo, naquele valor que entra mensalmente para o investidor, ele não tem efeito. A variação dos papéis não gera efeito no dividendo. Efeito no dividendo. Muito bom, né? Bom para nós sabermos como investidores. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada, né? Muito bom sempre estar com você. E nós chegamos ao fim de mais um vídeo da série Verita Responde. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, nos acompanhar nas redes sociais e até a próxima.